Todos congregados. Eu sei que Deus tem coisas para fazer neste bairro, nesta cidade. Glória a Deus. Porque na onde Deus planta uma igreja, Ele quer transformar, Ele quer mudar. Glória a Deus. Porque onde chega a presença do Senhor, o ambiente não fica mais a mesma maneira. Algo tem que ser mudado. Porque estava morto e tem que viver. Porque Jesus chegava, já estava enterrado fazia tempo. Ele dizia: pode tirar a pedra. E ele chama pelo nome para fora. Aleluia. Onde saiu um cortejo fúnebre chorando, uma mãe perdeu o filho, uma multidão vinha com Jesus. Alegre porque estava com a vida, e a vida quando encontra a morte. O que prevalece é a vida, porque a vida é maior do que a morte. Não há nada que a morte possa trancar que o Senhor Jesus não possa libertar. Glória a Deus, aleluia. Os irmãos, abra a Bíblia em Romanos 12. A partir do verso número 1. Glória a Jesus. Que o Senhor possa falar conosco aquilo que Ele quer, não aquilo que nós queremos. Porque talvez aquilo que nós queremos ouvir não tenha efeito na nossa vida, mas aquilo que nós precisamos ouvir é que transforma, é que muda, é que muda o curso da nossa história, da nossa vida. Glórias a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Todos acharam? Amém? Amém. Romanos, capítulo 12, lá no Novo Testamento, depois de Atos dos Apóstolos, João, Evangelho de João, depois vem Atos, depois Romanos. Glória a Deus, Romanos aleluia. 12, a partir do verso 1. Esperar todos os irmãos acharem. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Acompanhar a leitura. Glória a do Senhor. Deus. Se você estiver do lado de alguém que estiver com dificuldade, ajude ele. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Todos acharam? Amém? Amém. Romanos 12, a partir do verso 1, diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Amém? Amém. Os irmãos podem sentar, glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Verso 2 diz: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis. Os irmãos que estão aqui nessa noite, diga: para que experimenteis. Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Deus tem para nós é algo bom, é algo agradável e algo perfeito. A vontade de Deus sobre a nossa vida não é qualquer vontade. O texto vai dizer que ela é boa. A vontade de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida, ela é boa. Ela não só é boa, como ela é agradável. Ela não só é agradável, como ela é perfeita. Não tem defeito a vontade de Deus sobre a nossa vida. Deus tem uma vontade sobre a cada homem que pisa sobre essa terra. Quando eu digo homem, é a humanidade, homens, mulheres, não importa. Nós só existimos porque Deus já tinha um plano anterior, antes mesmo que existíssemos. Antes mesmo que nós viéssemos à terra, a vida, Deus já tinha uma vontade boa. Ele já tinha uma vontade agradável. E a vontade de Deus já era perfeita. Guarde isso no seu coração, que o que Deus tem para você, Ele é bom. Ele é agradável. E Ele é perfeito. E nessa vontade de Deus sobre a minha vida, eu não tenho mérito nenhum.
A vontade de Deus, por ela ser boa, não é porque eu fiz algo que fizesse que Deus movesse, porque eu fiz algo que agradou a Ele. Deus tem algo perfeito, bom sobre a minha vida, não porque eu fiz alguma coisa, não é porque eu prego, não é porque eu louvo, não é porque eu oro, que a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável e perfeita. Porque quando Deus decidiu fazer algo para mim, que seja bom, agradável e perfeito, eu nem ainda existia neste mundo. Quando Deus decidiu fazer um plano da minha história, o curso da minha vida, eu nem sequer existia. Eu só existo porque Deus anteriormente Ele teve uma vontade boa, agradável e perfeita sobre a minha vida. Antes mesmo que Deus tivesse essa vontade sobre a minha vida, eu nem sequer tinha feito nada, nem de bom e nem de ruim, porque eu ainda não existia. Porque os planos de Deus não começam quando eu estou no ventre, não começam quando eu venho à luz deste mundo. O plano de Deus sobre o homem começa quando o homem ainda está nele. Porque antes de você estar aqui na terra, neste corpo, primeiro você esteve em Deus. Como que pode isso? Uma reflexão em Jeremias capítulo 1, eu sempre digo isso porque é algo que eu carrego e é algo que eu trago para a minha vida, porque eu sei que o que Deus tem para mim, que é bom, agradável e perfeito, não é por mérito meu, mas é porque Ele quis. Glória a Deus. Deus vai falar com Jeremias e vai dizer: Jeremias, eu te conheci antes mesmo que fosse formado no ventre da sua mãe. Eu te conheci antes que você fosse formado. Não tinha forma, não existia nem no ventre da mãe. E Deus vai dizer para Jeremias: eu te conheci. Eu te conheci, não é eu te vi. Porque você pode ter uma visão com alguém. Talvez você teve um sonho, talvez você teve uma visão ainda acordado, e com o passar dos dias, ou das horas, dos tempos, você encontra alguém: eu tive uma visão com você. Você não conhece ela. Você não conhecia, mas você teve uma visão e um dia você encontrou com ela. Eu tive uma visão com essa mulher. Você não conhece, mas teve uma visão. Não é isso que Deus disse para Jeremias. Ele disse: eu te conheci, não é eu te vi. Porque você pode ver muitas pessoas e não conhecer. Para você conhecer, você tem que ter o quê? Intimidade. Estar perto. Convivência. Porque se você não convive, você não conhece. Eu te conheci. Quando? Quando eu vim à existência, quando Jeremias era um filho de sacerdote, estava sendo preparado para o sacerdócio, não. Quando você nem ainda existia no ventre, não é no mundo, é no ventre, eu te conheci. Na onde que estava Jeremias, irmão? Antes de estar no ventre. Na onde você estava antes de estar no ventre da sua mãe? Zacarias 12:1 vai dizer: fala Deus, que estende os céus e funda a terra e forma o espírito do homem dentro dele. O espírito do homem não é formado dentro de mim. O espírito do homem é formado dentro dele. Quando o texto diz que ele estendeu os céus, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele, não é dentro de mim, você é dentro dele. Porque lá em Gênesis, se você for analisar o texto, Deus vai fazer o homem do pó da terra. Quando Deus faz o homem do pó da terra, o que ele faz? Ele sopra o fôlego de vida. O fôlego de vida é o espírito do homem. Este espírito do homem que deu vida à matéria é o espírito que foi formado dentro de Deus. Ou seja, Jeremias, antes de ser soprado na matéria, ele já tinha uma intimidade com ele dentro de Deus. E quando ele estava ali dentro de Deus, Deus tinha intimidade. Deus conheceu Jeremias dentro de si. Jeremias ali, Deus já conhecia a capacidade, as fraquezas. Deus já sabia quem Jeremias era. Deus vai falar: antes que você nascesse, eu te separei para profeta das nações. Ou seja, quando ele nem existia, Deus já o conhecia.
Antes de nascer, de vir a este mundo, já tinha propósito, já tinha uma vida que era boa, perfeita e agradável. Ou seja, Jeremias não tinha mérito nenhum na vida que ele ia viver, porque quando Deus fez a vida de Jeremias, Deus fez dentro de si. E depois de ter planejado, depois de ter formado, separado para profeta, é que Deus vai enviar a terra. É assim na minha vida e na sua vida. Antes mesmo que nós viéssemos à existência, Deus já me conheceu, Ele já te conheceu. E a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Ah, mas eu ainda não estou convicto disso. Salmo 139, se eu não me engano, 15 e 16. Davi vai escrever o salmo e vai dizer: antes que houvesse qualquer um dos meus dias, antes que eu vivesse qualquer um dos meus dias, eles já estavam escritos no livro de Deus. Antes mesmo que eu vivesse um dia da minha vida, eles já estavam escritos, registrados no livro de Deus, a vida que Deus tinha para Davi. Em Gálatas 1,15, Paulo vai dizer assim, que ele foi separado para ser apóstolos aos gentios, quando ele estava no ventre materno, ou seja, não teve mérito nenhum na vida, que é boa, perfeita e agradável de Deus. A vontade de Deus na nossa vida, ela é boa, ela é perfeita e agradável, e eu não tenho mérito nenhum, porque a vontade partiu dele quando eu ainda nem tinha feito nada. Mas a questão é, eu quero viver esta vida que Deus tem para mim, que é boa, perfeita e agradável. A questão é, será se eu estou disposto a viver aquilo que Deus planejou para mim de antemão, quando eu ainda nem existia? Será se eu estou disposto a desfrutar, não daquilo que Deus vai fazer para nós? Deus não está fazendo bênção para ninguém. Deus não está preparando vitória para ninguém. Porque antes mesmo que nós viéssemos à existência, todas as bênçãos já estavam feitas. Todas as vitórias já estavam dadas em Cristo Jesus. Porque Deus não nos prepara uma bênção, Ele nos prepara a receber uma bênção. A questão é, eu estou disposto, eu quero, eu tenho vontade a viver essa vida que ela é boa, ela é perfeita, agradável. Será se eu estou disposto a viver? Porque para viver essa vida boa, agradável e perfeita, é preciso passar por alguns processos. Aí que entra o X das questão. Será se eu estou disposto a passar pelo processo de Deus? Será se eu estou disposto a passar pelo caminho que Deus me conduz para a vida, que é boa, que é perfeita, que é agradável? Porque não há vida de servos que não passaram pelo processo. Se você pegar de Gênesis, Apocalipse, todos os servos passaram por um processo. O interessante é que Deus chega para nós e Ele promete algo. As coisas são grandes, as coisas são algo que pela nossa capacidade é impossível alcançar, porque as promessas de Deus sempre são impossíveis aos nossos olhos, porque a promessa sempre vem quando a nossa vida se encontra num quadro totalmente contrário àquilo que Deus está prometendo. E quando Deus promete, nós começamos a caminhar pelo caminho que é totalmente contrário àquilo que Deus está prometendo. Por exemplo, Deus deu um sonho a José de ser governador. Depois que José teve esse sonho, ele revela a seus irmãos, ao seu pai, a perseguição começa dentro do lar. José é vendido como escravo, mas o sonho era de ser governador. Agora, glória a Deus. Agora o sonho de ser governador, ele era um escravo em terra estrangeira, longe da sua pátria, longe da sua família, do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos. Mas o sonho era de ser governador. Revelação de Deus a José em sonho: você vai ser governador. Mas de governador agora é escravo. Agora de escravo ele é acusado a um falso testemunho. E de um falso testemunho ele é jogado
na prisão, mas o sonho era o que? A revelação, ser governador. Imagine você na posição de José. Deus revela, você vai ser governador, você é escravo. Agora você está preso por uma falsa acusação, por um falso testemunho. Olha a promessa de Deus na vida de José, parece que está caminhando totalmente ao contrário. Mas o interessante é que, mesmo parecendo ao contrário, José era fiel. Mesmo parecendo ao contrário, José não se desviou do propósito que Deus tinha para ele, porque o sonho era ser. O sonho de José era ser governador. Quando ele chega no Egito, ele é levado para a casa de Potifar. E na casa de Potifar ele faz o quê? Ele governa. Ele governava na casa de Potifar. Depois da casa de Potifar, a mulher vem acusá-lo que ele tinha tentado agarrar para deitar com ela. Agora ele é levado para a prisão. Na prisão, o que José faz? Ele governa. Entenda uma coisa, que não importa o lugar que você está indo, que o destino está te levando. Faça aquilo que Deus te chamou a fazer. Não importa onde José estava, onde Deus plantava, ele fazia. É para ser governador, não, onde colocava, ele governava. Por quê? Porque a revelação é governador, é meu chamado, eu fui chamado para governar. Era escravo, não, eu vou governar. Foi jogado na cadeia, eu vou governar na cadeia. E depois torna governador do Egito. Entenda uma coisa, quando Deus te chama para fazer uma obra, faça, não importa a situação que você tem vivido, se o lugar que você está, você queria estar, se o momento que você está passando é o momento que você queria viver, não importa, faça aquilo que Deus te chamou. Você vai pregar, prega, você vai louvar o louco, não olha o lugar, não olha a parede, não olha o ambiente, não olha a situação, não olha a sua casa, não olhe nada. Faça aquilo que Deus te chamou, porque Ele se responsabiliza por você. O segredo é estar debaixo da obediência de Deus. Sabe por que Potifar colocou ele como governador da sua casa? O texto lá vai dizer: porque tudo que José fazia prosperava, porque Deus era com ele. Se Deus era com José, não importa na onde ele estava, ia prosperar a obra da sua mão. Não porque ele queria, mas porque Deus era com ele. Dali ele é levado para a cadeia. O carcereiro, ele vê algo diferente em José, porque tudo que ele fazia prosperava. E agora o carcereiro chama a atenção, ele chama a atenção de José. Agora José ele coloca como encarregado dali da prisão. Não é uma prisão igual hoje, é diferente. Mas ele coloca ali, agora José governa. Aliás, o texto vai dizer, porque Deus era com ele. Porque as situações que nós vivemos, nós achamos que Deus nos abandonou. Mas quando nós empreitamos, quando nós colocamos a mão no arado, nós vemos acessar. Por quê? Porque Deus é comigo. Ainda que pareça que as coisas estão indo contrário àquilo que Deus te prometeu, continue fazendo aquilo que Deus te chamou a fazer. Porque o segredo do sucesso, quando eu disse sucesso, não é ser rico, não é ser ter estado, não. O sucesso é ser bem sucedido, é começar alguma coisa e terminar. É você empreitar uma coisa e ir até o fim. Eu quero comprar um terreno e construir uma casa. Você é bem sucedido se você comprar, construir e terminar. Você é bem sucedido. Ser bem sucedido na vida é começar algo e terminar. O segredo do sucesso não é a minha força, não é a minha sabedoria, não é o meu entendimento. É se Deus já está comigo, eu serei bem sucedido. Porque não importa o que está acontecendo ao meu redor, não importa se estão levantando calúnias, falso testemunho, não importa se eu estou num ambiente, numa situação que eu estou vivendo que eu não queria. A diferença é quem que está comigo no meio desse ambiente, dessa situação, deste processo. Porque se Deus for comigo, vai dar certo. O segredo é a fidelidade ao Senhor. Por que José não deitou com a mulher de Potifar? Sabe o que José fala? Eu não vou deitar, sabe por quê? Porque eu fazeria tão grande mal ao meu Senhor, que era Potifar, e pecar contra o meu Deus. José estava falando, a situação talvez seja atraente, talvez eu até queira isso, mas se eu fizer isso,
Eu desvio do mandamento, eu desvio do caminho, eu saio fora daquilo que Deus determinou. Então eu não vou, porque eu estaria pecando contra Deus. E é por isso que o José fazia, prosperava. É por isso que alguém olhava para José e falava: tudo que ele faz prospera, porque Deus era com ele. Não importa o lugar que nós estamos passando, o momento que nós estamos vivendo, o que importa é quem que está conosco neste momento. Porque é o mesmo Deus que introduziu o povo numa terra que emana leite e mel, é o Deus que os levou pelo deserto, um lugar não habitável, um lugar que não tinha caminho, não tinha água, não tinha alimento. Mas o mesmo Deus que colocou ele nos desertos foi o Deus que andou com ele no deserto, provendo o alimento, provendo a água, provendo o sustento, provendo a nuvem para aplacar o calor do sol, para que não queimasse de dia, mandando uma coluna de fogo à noite para que o aquecesse do frio. Foi o Deus que os levou para o deserto, é o Deus que sustenta no deserto. O segredo é com quem que nós estamos andando neste momento. Porque a nossa fidelidade nos momentos difíceis, nos processos que nós passamos, é que vai nos fazer a viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na nossa vida. O texto que nós lemos fala do sacrifício. Paulo vai dizer assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apresentei o vosso corpo como sacrifício a Deus. Antes de eu entrar nessa palavra, irmãos, eu vou voltar um pouco lá no Testamento, no Antigo Testamento, para que os irmãos possam entender um pouco, só para dar uma ilustração, para que os irmãos possam entender isso aqui. No sacrifício que era feito pelos sacerdotes escolhidos pelo Senhor da tribo de Levi, o sacerdote ele era encarregado de sacrificar, de servir ao Senhor no templo. E o povo ali, no Antigo Testamento, eles traziam os animais determinados por Deus por cada situação. E ali eles apresentavam o animal perfeito que Deus tinha estabelecido ao sacerdote. E o sacerdote apresentava a Deus em favor daquele que estava oferecendo. Lá em Levítico 6 vai ser uma parte dessa obra do sacerdote, que Deus disse que o sacerdote ele tinha que entrar no templo. Antes dele servir o sacrifício, de ofertar o sacrifício a Deus, ele precisava limpar as cinzas que estava onde foi sacrificado. Depois que ele limpasse a cinza, fizesse uma limpeza no altar do sacrifício, ele tinha que colocar o animal partido como Deus determinou e organizar. Depois que ele organizava o sacrifício, ele apresentava a Deus e o fogo consumia totalmente aquele sacrifício. Então, na antiga aliança, os animais eram o sacrifício que o homem oferecia a Deus pelas suas culpas. Então, no Antigo Testamento, eram os animais que vinham para o sacerdote, ele limpava o altar, ele colocava organizado, depois ele oferecia a Deus. No Novo Testamento, João Batista vai dizer algo interessante. Quando Jesus estava passando, vindo do deserto, ele disse para 2 discípulos que estavam com ele: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. No Antigo Testamento, o Cordeiro era o animal que era oferecido no altar, no templo, em favor do pecador, para que Deus perdoasse, e assim eles fossem remidos dos seus pecados. No Novo Testamento, Deus proveu um Cordeiro para si mesmo, que é Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo.
João Batista vai olhar e vai dizer: eis o Cordeiro de Deus. O Cordeiro é de Deus, que tira o pecado do mundo. Então a oferta pelo pecado no Novo Testamento é Jesus Cristo. No Antigo Testamento eram os animais estabelecidos por Deus. Era o sacrifício que Deus aceitava, como Ele determinou, para perdão do pecado. Na Nova Aliança, no Novo Testamento, o Cordeiro de Deus é o próprio Jesus, que foi oferecido em favor de toda a humanidade. A Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que todos que nele creem não pereçam, mas tenham vida eterna. O Cordeiro de Deus é aquele que é ofertado para Deus, para tirar o pecado de toda a humanidade. Então na antiga aliança eram os animais que eram oferecidos, era o Cordeiro para tirar o pecado. No Novo Testamento é Jesus Cristo, que foi oferecido para Deus, por Deus mesmo. Deus proveu. Isso já foi profetizado lá por Abraão, quando Abraão estava subindo para sacrificar o seu filho. No meio do caminho o menino diz: pai, está aqui a lenha, está aqui o cutelo, cadê o sacrifício? Abraão não disse para ele: você é o sacrifício hoje. Não. Ele vai dizer: Deus proverá um cordeiro para si. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, que Deus preparou para tirar o pecado do mundo. Note que desde lá do Antigo Testamento o sacrifício, ele está em toda a Escritura. Começa com o sacrifício desde antes. Abraão já sacrificava, mas nós não queremos entrar nessa parte. Então a igreja já sacrificava, Israel sacrificava como Deus determinou. Deus proveu um sacrifício para si mesmo, que é Jesus Cristo. Agora para a igreja, estou falando de Israel, de Jesus e a igreja. E quem é o sacrifício da igreja agora? Paulo vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O sacrifício da igreja, faz assim: o sacrifício da igreja é o meu corpo. O meu corpo deve ser apresentado a Deus de uma maneira santa, que seja agradável a Ele. Ou seja, a igreja também tem que sacrificar. E o que a igreja sacrifica? A si mesmo. Aí que entra o processo. Porque nós lemos que a vontade de Deus, a vida que Deus tem, ela é boa, ela é agradável e perfeita. Mas antes da vida boa, agradável e perfeita, tem um processo. Qual é o processo? Me sacrificar a Deus. Então ali era colocado no altar. O sacerdote vinha, limpava, ele organizava e ofertava. O processo ainda é o mesmo. Jesus fez esse processo no seu ministério terreno. O mesmo processo do sacerdote no templo. O sacerdote, ele vinha, ele limpava a sujeira, ele organizava a oferta, depois ele ofertava a Deus. Limpeza, organização e oferta. No seu ministério, Jesus começa limpando. Por isso que Jesus, quando inicia a sua pregação, o seu ministério terreno, ele vai começar assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino. Porque a limpeza, o arrependimento me possibilita o perdão do meu pecado. E é exatamente o meu pecado que me torna impuro, indigno, sujo diante do Senhor. Você primeiro precisa a limpeza. Por isso que Jesus já começa na sua função sacerdotal: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Glória a Deus. Então o processo na minha vida e na sua vida, ela começa com a limpeza. É necessário que tudo aquilo que seja impuro, que seja imundo, que seja sujo, que me torne indigno da presença do Senhor, é preciso ser limpado, é preciso ser tirado. Porque Deus não vai receber um sacrifício com um altar sujo. Deus não vai receber uma oferta com o altar sujo.
sujo, contaminado. Então Jesus na vida de alguém, ele sempre chega limpando. Antes da vida boa, agradável e perfeita, a vontade de Deus chegar na minha vida, é preciso passar no processo. E o processo vem primeiro pela limpeza. A limpeza que vem pela palavra de Deus. A limpeza que vem diretamente do Senhor. Ele provê aquilo que é eficiente para tirar todas as minhas imundícies. Não é minha força, não é a minha vontade, não é a minha disposição, mas é aquilo que vem diretamente de Deus, que é a sua palavra. João 15:3 vai dizer assim, Jesus vai dizer aos discípulos: vós já estão limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Vós estão limpos pela Vós estão limpos pela palavra. Quem não tem palavra não tem limpeza. Quem não gosta da palavra não se torna digno diante do Senhor. Quem não gosta de palavra não se limpa diante do Senhor. Porque o que nos lava não é o pregar. O que nos lava não é o louvor. O que nos lava não é o fundar a igreja. O que nos lava é a palavra. A palavra de Deus, ela tem eficiência de tirar toda a minha sujeira de diante de Deus. Por que ela tem essa eficiência? Ela tem essa eficiência porque lá em João 1 vai dizer assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E mais adiante vai dizer: e o verbo se fez carne e habitou entre o homem. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habitou no meio do homem. Sabe quem é a palavra? E Jesus Cristo é a palavra, que nos tira toda a imundícia, que nos pega aquele pecado e coloca sobre si, e nos lava e nos redime de todo o pecado. Vós estáis limpos pela palavra. A minha vida deve iniciar na palavra. A minha vida depende da palavra, porque a palavra dá vida para aquilo que estava morto. Porque nós estávamos mortos. A Bíblia vai dizer que todos pecaram sem exceção, e todos estão destituídos da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. Se todos pecaram, todos morreram. Se todos morreram, agora todos precisam de vida. E Jesus vai dizer: a palavra que eu vos tenho dito, ela é espírito e vida. Deus não se relaciona com morto, Deus se relaciona com vivo. Escute, Deus não se relaciona com morto, Deus se relaciona com vivo. Quando Deus toca em alguém, Ele está chamando para a vida. Alguém chegou para Jesus, chamado Nicodemos, de João 3, e vai começar a elogiar Jesus. E Jesus vai dizer assim: em verdade vos digo, que se não nascer de novo, não entrará no reino do céu. Jesus está dizendo: se você viver morto, você não entra. É preciso nascer de novo, porque o relacionamento de Deus é com vivo. Aí Jesus vai mais adiante, ele vai dizer: em verdade vos digo, que se não nascer de novo, não verá o reino dos céus. Quem está morto não consegue ver o reino dos céus. Quem está morto não entra no reino dos céus, ou seja, não tem contato com o reino dos céus. E a palavra, ela é viva, ela é vida, e ela é eficaz. Deus vai dizer lá em Isaías assim: que a minha palavra não voltará vazia, sem antes cumprir o propósito para aquilo que ela foi destinada. Então, quando Deus libera uma palavra sobre a minha vida e sobre a sua vida, ela é eficaz e ela cumpre aquilo que ela foi destinada. E a primeira coisa que Deus faz na minha vida e na sua vida é dar vida, porque Ele se relaciona com o vivo. Nós estamos vivendo num momento difícil onde a palavra tem sido tirada. E por que a palavra tem sido tirada? Exatamente para que não ocorra isso. Vida no meio do povo que está morto. Aleluia! O diabo sabe que se ele arranca a palavra, ele arranca a vida.
vida, ele arranca o poder, ele arranca a luz, ele arranca tudo, ele arranca a espada que o crente usa para pelejar contra o inimigo. Ou seja, arrancar a palavra, irmão, nós estamos mortos. Porque o poder está na palavra, não está no pregador, não está naquele louro. O poder está na palavra de Deus. Não havia nada, tudo era um caos. Lá em Gênesis vai começar o primeiro capítulo. E a Bíblia não vai dizer que Deus desceu na terra e começou a trabalhar e construiu umas máquinas para fazer tijolo, para fazer concreto, nada. Pelo poder. E disse Deus. Aleluia! E disse Deus. Deus, quando começa a liberar a tua palavra, começa a vir coisa à existência. Glória a Deus! Oh, Deus de maravilha. É a palavra que dá vida, que dá forma. Aleluia. É a palavra que levanta o caído. É a palavra que salva. É a palavra que dá luz para o meu caminho. Glória a Deus! Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Quem tira da escuridão é a palavra. A palavra é viva e eficaz. Quando ela chega no que está morto, ela é eficaz, ela dá vida. É a palavra que é a arma da igreja. Eu não posso ficar longe da palavra. É por isso que Deus e o inimigo tenta te levar cada dia mais longe da palavra. É por isso que quando você senta na sua casa e tenta ler a Bíblia, você não consegue. Há uma força maior que tenta te tirar. O telefone toca, a mensagem que chega, alguém bate na porta, e é uma vontade de assistir, é uma vontade de entrar nas redes sociais, porque o inimigo está pelejando. Você está numa luta ali. Deus está querendo dar vida, Deus está querendo te dar direção, Deus está querendo te dar resposta, Deus está querendo mudar o quadro da sua vida pelo poder da palavra. Não, eu não quero. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu preciso de um plano. Eu vou fazer o celular tocar. Eu vou dar uma vontade de assistir televisão. Eu vou fazer uma vontade de ir no mercado agora. Eu vou mandar o irmão ligar, o irmão ligar, para que você não entre na palavra. Às vezes você está na rua, você está no seu trabalho. Chegar em casa hoje, eu vou orar e vou estudar a palavra. Você chega em casa, você senta, você toma café, você janta, você toma banho, você volta para o celular, você liga a televisão, você entra no Facebook, você entra no Instagram, você entra no YouTube, você entra para pesquisar panela, bicicleta, televisão, lá no Mercado Livre. Você vai dormir e não fez nada que você ia fazer. Tirou a palavra, acabou. Acabou a força, acabou a direção, acabou o poder está na palavra. É a palavra que nos limpa. Eu entendo uma coisa, eu sou limpa pela palavra. Talvez você não entenda um culto como esse, talvez você não entenda quando você senta lá na sua casa e começa a ler e fala, não estou entendendo nada. Eu estou lendo aqui, mas não estou tendo entendimento. Você não está entendendo, mas a sua veste vai começando a ficar branca. E as manchas vão começando a sair. Você está lá. Eu não estou entendendo, mas a impureza vai saindo. Você não está entendendo, mas está lendo. Mas a palavra ela vem vindo e ela vem tirando de você. Aí você começa a perder a vontade de beber. Aí você começa a perder a vontade de fumar. Aí você começa a perder a vontade de se prostituir. Aí você começa a perder a vontade de fazer igual diz a palavra aqui. Não se amoldeis com o costume deste mundo. Ou seja, não se encaixe com o padrão deste mundo. Ou seja, quando eu olho as coisas do mundo, eu falo, não, eu não quero mais isso aí não. Não, eu não quero sentar nessa mesa. Não, eu não quero andar com esse fulano. Não, eu quero andar nessa. Sabe por quê? Porque a palavra foi tirando toda a impureza. Nós queremos vencer o pecado sem a palavra. É impossível. É impossível uma mudança de comportamento sem que o próprio Deus me instrua. Porque a palavra é a voz de Deus anunciada ao homem. A palavra de Deus é Deus falando comigo, com você, Ele me direcionando, Ele me guiando. É Ele me instruindo pelos caminhos que Ele quer. É Ele me levando para a sua boa, perfeita e agradável vontade que Ele tem na minha vida. É a palavra. Glória a Deus. Então Deus, Ele começa entrando e me limpando pela palavra. Quanto mais eu estiver na palavra, mais santo eu sou. Porque ser santo não é um ser que nunca pega. Não, ser santo é alguém separado para Deus. Ainda peca, ainda tem suas falhas, mas está à disposição para que Deus possa usar, para que Deus possa colocar a sua palavra, para que Deus possa colocar os seus filhos espirituais na boca, para que Deus possa levar, abrir uma obra, para que Deus possa anunciar a sua palavra. Porque quanto mais eu vou para a palavra, mais eu sou perfeito.
Porque a perfeição não é olhar para alguém e falar, não tem falha, não. É porque ele está em Cristo e a nossa perfeição vem por causa dele, pela palavra. Ah, eu quero vencer alguma coisa, mas eu não oro, eu não estudo, eu não gosto. Como que eu vou vencer? Como que as minhas vestes vão ser limpas se eu não gostar disso aqui? É isso aqui que me limpa, que me purifica. Deus, ele vem primeiro. Quando ele me chama do mundo, ele fala, primeiro eu vou limpar, primeiro eu vou preparar, primeiro eu vou separar para os propósitos que eu tenho na sua vida. Glória a Deus. Deus não me pega e introduz no seu propósito, Deus me pega. A humanidade caiu. A humanidade carece de perdão. A humanidade carece de uma limpeza, de uma transformação, de uma mudança de ideia. Jesus primeiro pega, ele limpa, ele transforma, ele prepara, depois ele introduz. É um processo que Deus usa. Às vezes no processo, será que Deus está comigo? Será que Deus me chamou? Será que Deus falou na boca do profeta mesmo que ele era comigo? Será que aquela promessa era verdadeira? Você está no processo. Muitas vezes você esquece do que Deus prometeu e fica olhando para a situação que você está vivendo naquele momento. As dificuldades, as lutas, e você esquece da promessa que Deus tinha. Porque Deus nos revela a promessa, não o caminho que vamos prosseguir. Ache na Bíblia Deus prometendo algo para alguém e falando o caminho que ele ia seguir. Veja se Arão e Moisés chegou no Egito e falou, o Eu Sou falou que vai libertar vocês do Egito, ele vai levar vocês pelo deserto, não tem água, não tem alimento, lá o sol é muito quente, a noite é extremamente frio, vocês vão ter que passar lá, aí vocês vão entrar em muitas guerras quando você estiver chegando lá, cidades fortificadas, homens fortes, grandes, aí vocês vão chegar na terra prometida, a terra que manda leite e mel. Não, Deus simplesmente chega na boca dos seus servos e fala, Deus vai te livrar daqui e vai levar para uma terra que manda leite e mel. Acabou. Acabou, não tem revelação do caminho. Crê na palavra, então vai. Sai da sua terra e vai. Deus não revelou. Só que quando chega no meio do caminho, todo mundo leva, eu quero ir, vamos uma terra que manda leite e mel. Aí sai aquele povo, Deus sai as suas maravilhas, Deus mostra os seus milagres para testificar que ele estava com eles. Agora o povo sai cantando. Na primeira prova já murmurou. Havia um mar e um exército atrás. Aí já começa a reclamar com o céu. Por que nos trouxe aqui para morrer aqui? Não tinha cova lá no Egito? Aí Deus faz o mar se abrir. Aí Deus vai ainda na incredulidade do povo, Deus vai manifestando a sua glória. Deus ainda vai dando livramento. E o povo passa no meio do mar em terra seca, não era barro não, Deus abriu, passou em terra seca, caminho preparado pelo Senhor, onde não há caminho. O povo entra no deserto, só que quando entra no deserto a situação é a mesma. A terra que manda leite e mel, não, eu quero saber do agora. Não, eu quero saber da água. Moisés, eu quero água. Não, eu quero saber do alimento, eu quero saber da carne, porque lá no Egito tinha carne, porque lá no Egito tinha fartura, e agora, cadê? Mas estava esquecendo que eles estavam passando apenas um processo, porque a promessa não era deserto, a promessa era a terra que manda leite e mel, e é na onde Deus estava os conduzindo, mas no meio do caminho esqueceram da promessa onde Deus prometeu que ia colocar. Não estavam suportando o processo que estava passando. Porque no processo vem sim dificuldade, no processo você vai comer o pão de cada dia. Porque Deus disse, quando cair maná do céu, pegue somente do dia, não guarde para amanhã. Por que Deus fez isso? Para provar que amanhã ele tinha providência, mesmo você não vendo que ia ter. Mesmo você abrindo o armário, não tem, não, Deus vai mandar providência. É mesmo você olhar na sua conta, não está zerado, mas tem conta para pagar. Não, Deus envia providência. É mesmo você não vendo direção, mas eu falo assim, eu sei que o Senhor está me levando. Eu não estou vendo, eu não estou entendendo essa situação, mas eu sei que o Senhor está me levando para o centro da sua vontade. Ele está vivendo as dificuldades e ainda dobrar o dia e falar assim, eu confio em ti. Foi o Senhor que me chamou, não foi o homem, o Senhor não mente, o Senhor não se arrepende, o Senhor me chamou, eu creio que eu não estou vendo, mas eu creio pela minha fé que tem providência, porque foi Ele que me chamou.
Você é capaz de passar pelo processo glorificando a Deus? Você é capaz de passar pelo processo e falando, Deus vai me dar porque Ele prometeu. Deus vai fazer porque Ele prometeu. A situação é que não vai dar, não esquece dessas coisas. Não, isso é impossível. Não, mas foi Deus que prometeu. Não é o homem, foi Deus que prometeu. Chegar num lugar que é bom, agradável e perfeito, é preciso resistir ao processo. É preciso ter força para passar as dificuldades e as lutas. Porque há momentos na nossa vida que seremos provados e também seremos tentados. A provação é as dificuldades, as tentações é porque nós pecamos. O pecado vem do diabo, não vem de Deus. Deus não nos tenta para cair no pecado. Então tudo aquilo que me leva, tenta me levar para o pecado, saiba que ali é uma luta com o mal, porque ele está guerreando com você para que você peque. As dificuldades às vezes vêm de Deus, os processos vêm de Deus, mas pecado não. Olhou para a mulher que é adulterar, não é de Deus. Deus não está te provando. O diabo está te tentando. Tem um dinheiro ali, o irmão deixou cair em qualquer lugar, está no banco, está em qualquer lugar. Ih, eu vi ali. Deus não está te provando, não. O maligno que está te tentando. Glória a Deus. Porque a Bíblia vai dizer que Deus não pode ser tentado e Ele não tenta ninguém. Toda tentação para o pecado é do maligno. Provação sim, dificuldade sim vem de Deus. Mas desejo de pecar não. É uma guerra que você está travando com o maligno. E lá em Efésios vai dizer que a palavra de Deus é a espada que o Senhor nos deu para vencer o maligno. Glória a Deus. Como que Jesus venceu o Satanás? O maligno vinha e propunha, dava uma proposta para Jesus tentando. E quando o maligno falava, se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Aí Jesus vai dizer uma coisa, ele vai dizer, também está escrito. Jesus sabia o que está escrito. Aí o diabo vem tentar de novo, se você é filho de Deus, pule desse penhasco aqui. Porque está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Daí Jesus vai dizer, também está escrito. Não tentará o seu Deus. Jesus estava pelejando com a espada. A espada que você tem, a espada que Jesus lutou. O que Deus proveu para Jesus é o que Deus proveu para mim. Cabe eu e você, nós sabemos usar a ferramenta que Deus nos deu. Porque se eu não sei usar a ferramenta, o maligno me vence. Glória a Deus, aleluia. Lá em Gênesis, o maligno chega pela cobra. E agora ele vai fazer uma proposta para Eva. E Eva ganha a proposta. Ela come e dá para Adão. O maligno uma vez deu certo, vou tentar de novo com Jesus. Mas ele não sabia que Jesus tinha conhecimento da palavra, porque ele é a própria palavra. Nós vencemos o pecado pelo conhecimento disso. Quanto mais você conhecer isso aqui, mais forte você será diante do mal. Quanto mais você conhecer isso aqui, mais poder você vai ter. Quanto mais você conhecer isso aqui, mais bem sucedido você vai fazer. Você vai ser. Porque o poder está na palavra. Apresentei o vosso corpo. Primeiro vem a limpeza, depois vem a mudança. Então ele limpa, primeiro ele vai tirar tudo aquilo que me deixa impuro, porque a impureza, o pecado me afasta de Deus. Eu não tenho um relacionamento. Em Isaías 59 vai dizer que os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então se o meu pecado faz separação, para ele me instruir, a primeira coisa é a limpeza. Então eu vou tirar a barreira, então eu tiro o pecado. E agora? Agora a gente tem um relacionamento. Então, sabe quando você estava sentado e não estava entendendo, mas a palavra estava te limpando? Agora ela te limpou, e o que vai acontecer? Você vai começar a entender. Por quê? Porque foi quebrado, foi tirada a barreira. Aí ele vai mudar a sua forma de pensar, a sua visão. Ele vai mudar o curso da sua vida, porque ele vai te instruir pela palavra. O texto diz assim, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ele está dizendo,
Não os conformeis também, não se amoldeis, ou seja, é encaixar perfeitamente com este mundo, com o mesmo curso, com as mesmas práticas, mas sejam transformados. A transformação ela vem pela mente. Antes que eu possa fazer uma obra, antes que eu possa gerar um fruto, primeiro precisa mudar aqui, porque se não mudar aqui e mudar aqui, o que eu faço aqui, logo ele volta o que está aqui. Porque ninguém pode sustentar uma obra de uma maneira pensando diferente. Verdade. Porque alguém que age de uma maneira, mas a maneira que age não pensa daquele jeito, logo vem à tona, porque nada fica oculto diante dos olhos de Deus. Deus seja louvado. Então Deus vai começar, seja transformada a vossa maneira de pensar, porque quando eu mudo a minha maneira de pensar, eu vou mudar a minha maneira de agir. E como que isso é possível? Exatamente isso aqui. A palavra agora ela me limpa. Eu não entendi, mas eu estava lendo, eu estava estudando, eu estava ouvindo, eu não estava entendendo, mas a palavra estava me limpando. Ela estava me tirando a sujeira, a imundícia. Aí ela tira. Agora eu começo a entender. Quando eu começo a entender, a palavra dele, ele vai começando a me governar, ele vai começando a me direcionar, ele vai começando a iluminar os meus caminhos. A palavra, então ela limpa, a mesma palavra que limpa, a mesma palavra que me direciona. Ao mesmo tempo que ela lava, é a mesma palavra que me dá direção, que me instrui. Antes nós estávamos cegos, perdidos na escuridão, porque o pecado cegou. Aí a palavra ela é vida, ela é viva, ela é eficaz, ela é luz do meu caminho, ela ilumina, e ela me dirige, ela me conduz. Você não vai ser enganado pelo maligno. O maligno não vai te passar mais para trás. Você não vai cair mais em prato que ele coloca na sua frente. Por quê? Porque o Espírito de Deus te governa, ele te orienta, ele te guia, ele te instrui pela vontade de Deus. Isso aqui. Jesus ele vem fazendo os trabalhos sacerdotal, limpando, purificando, tirando a inimizade que nós tínhamos com Deus. E agora ele tira a inimizade e ele nos conecta de novo com Deus. Ele nos dá comunhão novamente. E agora nós podemos ouvir a Deus e falar com Deus. Eu preciso, então eu falo, Deus ouve. Deus quer me instruir, então ele fala, eu ouço. Por quê? Porque eu tenho conexão novamente. Deus me começa a governar. E ele começa a me levar para onde? Para o lugar que ele tinha para mim. Um lugar qualquer? Não. Um lugar que é bom, perfeito e agradável. Talvez você olhe para a sua vida e fale, não, minha vida não é boa. Eu estou insatisfeito, não é agradável. E tem muito problema. Você ainda não encontrou o lugar de Deus. Você ainda não chegou. Mas você fala, minha vida é muito ruim. A minha vida é... Eu preciso mudar a minha vida. Não é isso que Deus tem para você. Mas você tem que saber alguma coisa. Que o que Deus tem para você não é isso que você está vivendo. Talvez você fale, minha vida é muito ruim. Então você não está vivendo ainda. Mas Deus quer te levar para um lugar que é bom. Porque isso não é eu que estou dizendo. Não é promessa minha. Não é uma palavra que eu tento falar para encher ego, ou para que eu possa ser convidado de novo a vir anunciar, para que os irmãos possam sair daqui felizes. Não. É a palavra que diz que a vontade de Deus ela é boa. Se a vontade de Deus ela é boa, eu tenho que viver coisas boas. Se a vontade de Deus é agradável, eu vou me sentir satisfeito quando Deus me colocar na onde Ele quer. Pode ter luta, pode ter o que for, eu ainda sou grato ao Senhor, porque é agradável. Está na luta, está glorificando, está exaltando, está sorrindo, está louvando, está pregando, porque é agradável. Está no centro da vontade de Deus e ela é perfeita. Você vai olhar, eu estou satisfeito. Glória a Deus, aleluia, santo, santo. A palavra nos leva para lá. Quando ela nos limpa, nos purifica e nos orienta, Deus nos recebe. Porque o sacerdote ele limpava o altar, ele organizava a nossa mente, ele organizava o sacrifício. O nosso sacrifício é, então precisa organizar. E a palavra ela vem organizar a minha vida, ela vem me dar direção, ela vem me instruir. Lembra da mulher? Lembra da mulher na beira do poço, a mulher samaritana? Ela chega lá para tirar água.
água, Jesus chega, Jesus estava lá, pede água e começa um diálogo. Aí ela vê que ele é um profeta, ele tem as qualidades, ele tem a aparência de profeta, e ela vai dizer, os judeus dizem que no templo é o lugar de adorar, mas o nosso antepassado diz que é no monte. Os judeus dizem que é lá no templo. Os antepassados dizem que é no monte. Não, onde que é? Ela não sabia. Aí Jesus vem governar, Jesus vem instruir, Jesus vem organizar. Aí ele vai dizer, mulher, creia em mim, creia em Jesus. Eu vou mudar essa bagunça da sua mente, que igreja de placa tal é onde Deus opera, que cidade tal é onde Deus opera, que é quando o pregador tal está pregando é que Deus opera. Não, é Ele que opera na onde Ele estiver, por meio de quem Ele quiser. Se Deus quiser trazer alguém lá do mundo agora e colocar aqui e revelar sua palavra, Ele revela, porque é Cristo que organiza, não é o pregador. Não é. Você pode orar o tanto que você for, se Deus não te conceder a graça, se Deus não te conceder a palavra, se Deus não te conceder a revelação, você não consegue ajudar ninguém. Glória a Deus, aleluia. Porque é Ele que organiza a nossa mente, é Ele que nos instrui quem deve adorar, o que eu devo adorar, o que eu sou, para que Ele me chamou, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. É Ele que organiza a minha mente, é Ele que muda o caso da minha história. E quando Ele faz isso, o texto diz, oferecei o vosso corpo como sacrifício agradável. Então se passou pela limpeza, então se passou pela organização. Quando eu me ofereço, Deus me recebe como uma oferta agradável. Se Deus me recebe, irmão, onde está Deus? A terra está cheia da sua glória, mas Deus está lá em cima, sentado no seu trono. Sabe o que Ele diz? Quando eu te recebo, você sobe aqui, nós temos comunhão, nós temos contato, e eu vou te levar para o lugar que eu preparei para você, antes mesmo que você existisse. Porque talvez você viva um momento difícil, um momento desagradável, talvez você esteja num lugar que você não queria, mas eu te levo para o centro da minha vontade, porque no lugar da minha vontade vai ter satisfação, no lugar da minha vontade você vai agradecer, no lugar da minha boa vontade você vai dar testemunho, e você vai ser um canal, um instrumento, uma bênção na vida de outras pessoas. É passar pelo processo para desfrutar da vida que Deus tem para mim. Porque Deus já tem um plano na minha vida. Deus tem uma direção para a minha vida. Deus tem um projeto para a minha vida. É só passar pelo processo, é aguentar o deserto, é aguentar as afrontas, é aguentar a perseguição, é aguentar as calúnias, é aguentar as afrontas, porque Deus vai me levar. Eu não dependo se o povo gosta de mim ou não. Eu não dependo se alguém vai me ajudar ou não. Eu dependo dele. Porque quando Ele quer fazer, irmão, se quiser, Ele pega até e faz uma pedra se levantar ali e é para me ajudar. Isso não é possível. Jesus vai dizer para os judeus assim: não fique dizendo que sois filhos de Abraão, porque até dessa pedra, se Deus quiser, Ele suscita filho de Abraão. O que significa? Que Deus, Ele provê o meu sustento, aquilo que eu preciso dos lugares mais improváveis, dos lugares que nós mesmos esperamos, que nós menos esperamos. Deus levanta aquilo que eu preciso. Eu preciso ser fiel, eu preciso andar na fidelidade, porque quando eu ando na fidelidade, quando eu ando com o Senhor, Ele me leva, Ele se encarrega. Se eu viver uma vida que eu quero, segundo os meus desejos, segundo as minhas vontades, eu vou viver uma vida de sofrimento, uma vida de dor, uma vida de fadiga. Porque é isso que o homem colhe quando ele quer andar segundo a sua vontade. Eu vou caminhar para encerrar, irmãos. Eu vou dar um exemplo. Deus, no capítulo 2, verso 15 de Gênesis, vai dizer assim: tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe
deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Deus faz um jardim e ele introduz o homem. Deus fez um jardim primeiro. O homem não estava ali. O homem não deu palpite, o homem não foi a Deus, o homem não clamou. Deus fez da maneira que ele queria. Adão, quando entra no jardim, ele não entra trabalhando, ele não entra plantando. Porque Deus disse para ele: de toda árvore comerá. As árvores já estavam lá, o alimento já estava lá, tudo estava preparado. Então você não vai fadigar, você não precisa cavar, você não precisa plantar, você não precisa regar. De toda árvore comerá. Então Deus aqui vai dizer que a palavra diz que Deus introduz ele, cuida, guarda e desfruta. Adão desfrutava de tudo que Deus tinha feito para ele, inclusive da presença de Deus. Mas eu disse: da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa você não come. De todas as árvores, está livre, até a árvore da vida pode comer. Porque Deus só disse: da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Ele não disse da árvore da vida. Então Deus introduz ele, tem um projeto, e introduz ele no projeto de Deus. E Deus quer que ele desfrute. A ordem de Deus é que ele coma de todas as árvores, que ele desfruta de que Deus fez para ele. Só deu uma ordem: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que Adão vai fazer? Eva e Adão, eles comem. Deus tinha dado uma ordem, mas ele fala: não. A serpente falou e eu concordo com ela. Então Deus disse uma coisa: mas vamos comer assim mesmo. Aí eles comem. O que acontece? Deus vai dizer assim: no Gênesis 3,17: e Adão disse, visto que, Deus dizendo para Adão: visto que atendeste a voz da tua mulher, e comesse da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o teu sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Do suor do seu rosto comerás o teu pão até que torne a terra.